É a palavra de Deus. Diz que nós temos a mente de Cristo. Você sabe o que significa? Em vista de muitas aplicações equivocadas dessa declaração, no entanto, não podemos negar que é uma realidade à nossa disposição. Nos próximos minutos, eu quero conversar com você a respeito deste tema comigo. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. É uma alusão a Isaías 40:13. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos apresenta algo que precisa ser entendido de forma correta. Temos visto muita gente usar a frase "aí eu tenho a mente de Cristo" um pouco fora do contexto de aplicação que deveríamos ter. Já vi gente, por exemplo, que, quando está lutando contra o esquecimento, começa, em nome de uma boa confissão de fé, a declarar que tem uma mente de Cristo. E não estou dizendo que alguém não possa aplicar fé para isso, no entanto, não é a respeito disso que o texto está falando. Enviadas às pessoas, por exemplo, na hora da preparação para o vestibular ou de algum exame, começaram no mesmo espírito de fé. Não, eu tenho a mente de Cristo, eu vou me lembrar daquilo que eu estudei. Mas eu quero dizer que a mente de Cristo não tem essa aplicação de memória. Não estou negando, em absoluto, a hipótese de que Deus possa nos auxiliar. Meus sentidos, olhando, fala Daniel e seus amigos, e vemos como ele se destacou em sabedoria dos demais, porque isso também pode, por conta de um propósito divino, ser vivido de forma diferenciada e sobrenatural. Mas o ponto que Paulo está querendo aplicar a todo crente é algo que nós precisamos, de fato, entender. Então, essa afirmação vem no final de uma construção no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo está fazendo a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Isso precisa ser entendido. Ele fala, desse contraste entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. É depois disso, quando entra na questão da sabedoria de Deus, que o apóstolo Paulo começa a tratar do assunto de revelação. Então, vamos olhar alguns versículos anteriores a este. Por exemplo, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia não está falando apenas que nós não tivemos contato visual ou auditivo com essas verdades, mas o contexto nos sugere, e nem poderíamos ter, porque elas são verdades espirituais que se absorvem, se entendem também na perspectiva espiritual. No verso 10, diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Ele está falando apenas do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao nosso coração, que está preparado no céu, porque a maioria de nós, salvo exceções como o apóstolo João, que teve revelações do céu, a maioria de nós continua não vendo essas coisas. Mas, quando, no versículo 10, Paulo diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito, ele está falando de coisas que nós não compreendemos com o olho e ouvido humano, mas recebemos por revelação. Então, ele está falando de entendimento espiritual. Ele continua no verso 10, dizendo que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E Paulo pergunta: Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Depois de estabelecer que o Espírito Santo discerne todas as coisas, as profundezas de Deus, Paulo diz a seguinte: Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Onde a Bíblia fala da mente de Cristo em nós, está falando da presença e da ação do Espírito Santo que nos leva a compreender a mente do Senhor, as verdades espirituais, os propósitos de Deus e a revelação da sua palavra. No versículo 13, Paulo continua: Disso também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. E as coisas naturais. A pessoa natural, o homem natural, no original grego, você quer psíquico entregue ao seu próprio entendimento. A mente não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, todo o contexto que vem dos 2 capítulos é claramente reforçado aqui que o homem, com a sua mente, não pode entender as coisas de Deus. Isso nos coloca no lugar onde precisamos reconhecer que Deus é Espírito. A sua palavra é Espírito. Jesus diz, em João 6,63, As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, e nós precisamos recebê-la com entendimento espiritual. É por isso que precisamos do Espírito Santo, chamado por Jesus de o Espírito da Verdade.
Ele não tem um papel apenas de induzir, preparar, arrependimento para a conversão e trabalhar apenas na hora do novo nascimento, mas, depois de nascermos de novo, esse Espírito Santo passa a residir em nós. Um propósito. Ele não veio habitar em mim ou em você porque precisava de um lugar para morar sem pagar aluguel. Ele vem com propósito. Ele vem para nos ajudar a compreender a palavra de Deus e as coisas de Deus. Ter a mente de Cristo em nós é, na verdade, ter a pessoa, a presença do Espírito Santo e também a sua ação que nos leva a crescer na compreensão e no discernimento de verdades espirituais. Se a Bíblia diz que o homem natural, psíquico, entregue à sua mente não aceita isso, nós precisamos entender que não há maneira de relacionar com a palavra de Deus que seja, então, baseada em mera lógica e razão. Nós precisamos ir além disso. É a revelação da palavra de Deus que nos inspira a crer na fé, até mesmo naquilo que não entendemos. Onde as pessoas me perguntam, como você explica o único Deus se revelando em 3 pessoas distintas? Eu digo, não explico, eu apenas aceito. A mente não aceita, mas no meu espírito um forte testemunho do Espírito Santo a respeito da veracidade disso. É esse nível de entendimento que fortalece a nossa fé. Muitos estão tentando desenvolver uma fé meramente intelectual. Não podemos negar que eu tenho sua carga de razão e lógica, mas, como explicar que uma mula falou? Como explicar eventos na Bíblia que a nossa mente jamais aceitará? Se não tivermos essa mentalidade de que precisamos de fato dessa mente espiritual, de discernimento espiritual, da obra do Espírito Santo, então acredito que o nosso relacionamento com Deus sofrerá e nós estaremos empobrecidos. O Salmo 119, um salmo em louvor e exaltação à palavra de Deus. Nos vemos no verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A seguir, 98, teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos. Vamos entender o que é essa sabedoria que procede da meditação na palavra de Deus. Sucesso 99, ele diz, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Como alguém pode ir a um nível de entendimento além dos seus mestres? Se ele tiver um adicional. O fio nosso relacionamento com a palavra de Deus pode sofrer o auxílio de gente que já conhece a Escritura. Claro que sim. Também não estou aqui negando isso. A palavra de Deus nos mostra que Filipe é enviado pelo Espírito Santo para ajudar aquele tio que lembra a Escritura. Filipe, o evangelista, o que achou não sair de Samaria, você entende aquilo que você está lendo? A resposta é, como entender se alguém não me explicar? E Filipe o ajudou. Esse vídeo tem um propósito de te ajudar. Mas nós não podemos limitar o nível de entendimento que vamos buscar apenas ao auxílio que as pessoas podem nos trazer. Se aprendemos a desenvolver esse relacionamento contínuo com a palavra e nos permitimos ser iluminados pelo Espírito Santo, podemos entrar no nível de compreensão e explicação humana nenhuma nos levaria até lá. Às vezes as pessoas fazem clareza para o pensamento, mas a convicção vem da revelação, ela vem do testemunho do Espírito Santo. No verso, sem ele, finalmente, isso é mais entendido que os idosos, o que guarda os seus preceitos, ou seja, alcança um nível de entendimento maior do que aqueles que são pessoas que têm muito mais tempo e história de vida do que eu. Alcançar só naturalmente o que é. E precisamos compreender é que ter a mente de Cristo é ter um nível de entendimento turbinado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Não é apenas a clareza da compreensão, é um nível de convicção interior que gera fé. Muitas vezes há cristãos que entraram num nível tão profundo de convicção de verdade que eles não têm facilidade em explicar aquilo que creem, mas eles têm uma convicção que os mantém de pé, a despeito de qualquer ataque à razão. E é isso que eu e você precisamos, um relacionamento movido por convicções profundas, movido pela revelação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 6 a seguir. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. O que Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos entender a declaração do apóstolo Paulo, ele fala do evangelho encoberto e aplica isso naqueles que se perdem, que ainda não tiveram o entendimento. E a razão pela qual não tiveram o entendimento do evangelho nem sempre é porque ainda não ouviram, mas a Bíblia fala de uma cegueira espiritual. A Bíblia fala que o Deus desse mundo, não é uma referência a Satanás, cegou o entendimento nos distantes. Então,
Nós precisamos entender que há uma guerra no mundo espiritual para que a verdade de Deus não se estabeleça ali. Satanás trabalha não apenas em cima da ignorância, mas tentando trazer cegueira na vida das pessoas. O diabo trabalha na operação do engano. O Espírito Santo, chamado Espírito da Verdade, trabalha na promoção da verdade, e é ele que traz esse resplandecer, essa revelação. Essa ideia de luz na Bíblia é sempre conectada à revelação, ao entendimento espiritual. Eu quero encorajá-lo a jamais se permitir acreditar que a palavra de Deus é um livro para ser entendido apenas com a nossa mente, com a nossa razão e lógica. A Bíblia diz que devemos nos encher da palavra e ela deve estar ricamente em nós. A leitura é um processo natural, mas nós devemos ser atentos antes, às vezes durante e depois da leitura, buscando compreensão espiritual reveladora. Não é Deus comunicar coisas que não estão na Bíblia. Ele nos levará a entender aquilo que nas Escrituras muitas vezes não compreendemos. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus conversava com os discípulos no caminho de Emaús, ele lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Essa abertura do entendimento, a limitação humana, a percepção espiritual é o que nós estamos falando. Isso é a mente de Cristo em nós. Então, nós vamos apenas lá, sem deixar que ela se manifeste. Ou seja, ficar sem. Nós vamos viver o entendimento espiritual. Vamos dar lugar ao Espírito Santo para fortalecer níveis que nós não conseguimos nem compreender e explicar a convicção da verdade de Deus nas nossas vidas. Assim, teremos uma fé firme e dessa forma viveremos o Evangelho para a glória de Deus, de forma completa.